Então, uma boa noite a todos nós que nos encontramos aqui no Grupo Espírito da Seara do Mestre, também aqueles que nos assistem em seus lares pela Web TV. Uma boa noite. Que todos nós possamos estar, nesse momento, envolvidos de sentimentos de paz, de amor. Quem é o mais rico dos homens? Essa é uma pergunta bem intrigante. Todo ano são feitas diversas pesquisas, levantamentos. Há muitas matérias que saem em revistas, em jornais, tentando achar essa resposta. Cada ano, muitas vezes, trocam-se papéis, pessoas que vivem no patamar da riqueza material. E é muito interessante porque, muitas vezes, até disputas entre eles se fazem. E a sociedade, a humanidade em geral, sempre muito atenta a essa questão do dinheiro e da riqueza. O que é muito comum para nós ainda no estágio evolutivo que estamos. Mas, apenas para nós entendermos o assunto e entrarmos nele, eu trouxe uma pequena pesquisa rápida, com base em dados da revista Forbes e estimativas feitas pelo jornal britânico The Times, e o site Business Insider divulgou uma lista dos donos das 20 maiores patrimônios que a humanidade já viu. Eu reuni apenas 6, que é do atual para trás, de todos que a humanidade já viu. E ali nós vamos ter, naturalmente, como primeiro, muito conhecido, ainda vivo, né? Ainda encarnado, que é o Bill Gates, que possui atualmente uma fortuna de 136 bilhões de dólares. Vive nos Estados Unidos e é o fundador da Microsoft. Atualmente é o homem mais rico do mundo. Fundou a empresa de tecnologia ao lado de Paul Allen em 1975. E em 2012, a gigante de tecnologia fechou o ano em valor de mercado a 247 bilhões de dólares. Então é hoje o homem da atualidade mais rico que existe no nosso mundo, hoje. Nós vamos ver também que em quinto lugar está Alan Rufus, pouco conhecido, que viveu na Inglaterra e foi um líder militar do reinado de Guilherme I, lá na Inglaterra. Rufus tinha mais de 1.000 quilômetros quadrados de terras, que ia de Yorkshire até Londres, e ele também era dono do castelo de Richmond. A estimativa de sua fortuna é feita com base em um estudo do historiador William Rubenstein para o The Times. 149 bilhões de dólares. Muito rico também ele era. Nós vamos ver em quarto lugar Cornelius Vanderbilt, que possuiu uma fortuna de 185 bilhões de dólares. Viveu nos Estados Unidos no século XIX e ele construiu sua fortuna na marinha mercante e com a construção de ferrovias nos Estados Unidos. Era conhecido como Comodoro. E ele é o patriarca de uma das famílias mais ricas que já existiram nos Estados Unidos. Alguns filmes saíram também sobre ele, de época. Foi o quarto homem já conhecido entre nós mais rico. Em terceiro lugar, Guilherme I, uma fortuna que foi estimada em 209 bilhões, se fosse hoje, se ela existisse hoje, viveu na Inglaterra e foi o terceiro homem mais rico da história. Foi chamado de Guilherme, o bastardo, até 1066, quando liderou a última invasão estrangeira à Inglaterra. Apesar de ter se tornado rei, seu patrimônio só pôde ser medido pelo valor que ele deixou aos seus filhos, Odo e Robert. Vamos ver o segundo, então, que foi Andrei Carnegie, com uma fortuna estimada em 309 bilhões de dólares. Era natural da Escócia e se transferiu para os Estados Unidos. Quando o mercado de aço começou a crescer nos Estados Unidos, Carnegie começou a investir fortemente no setor. Assim se tornou um dos maiores empresários à frente da produção de aço americana, com a companhia de aço Carnegie. E em primeiro lugar, nessa pesquisa, aponta John D. Rockefeller, uma fortuna estimada em 336 bilhões de dólares. Rockefeller fundou a Standard Oil em 1870, quando tinha pouco mais de 30 anos.
comprou a maior parte das refinarias dos Estados Unidos e, em certo momento, tornou-se o controlador de 90% de todo o negócio de petróleo do país. Conta a história dele, que ele era um homem muito inteligente, e ele envolvia, de alguma forma, criava situações, envolvia que os seus concorrentes se obrigavam a vender para ele. E assim ele era muito odiado, foi muito odiado por muitos, mas construiu uma fortuna que até hoje ainda não conseguiu ser alcançada. Também foi um homem que trabalhou muito no meio de doações à ciência, às igrejas também teve esse lado filantrópico. Mas a sua história em relação ao dinheiro foi muito difícil, principalmente para aqueles que concorriam com ele. Nós, hoje, nos nossos dias, muitas vezes buscamos a riqueza, mas buscamos ela e associamos a riqueza com a felicidade. Se nós pegarmos cada história independente aqui, que seriam várias histórias e vários aspectos, todos quase, com exceção de alguns, conseguiram sua fortuna com muita luta, através de guerras, de sangue, muitas vezes por meios até um tanto duvidosos, mas conseguiram. Se foram felizes, nenhum pesquisador, nenhum historiador pode dizer se foram felizes ao conseguir a riqueza. Mas é muito natural todos nós associarmos riqueza à felicidade. Há outras pesquisas que dizem que o homem mais rico foi o rei Salomão. Mas não há uma pesquisa exata e correta sobre isso. Outros dizem que foi Marco Crassus, um senador romano, muito influente e muito poderoso na sua época também. E outras, como essa que foi citada, falam sobre John. Quem será que foi o homem mais rico que a humanidade já viu? O que será que é riqueza? Para nós, espíritos imortais, o que é ser um homem rico? O Livro dos Espíritos, na questão 926, após a pergunta de Kardec sobre essa questão, os Espíritos respondem. E, basicamente, a essência de toda essa exposição, de toda essa reflexão, ela está aqui, nesse momento, nessa resposta. Talvez muitos aguardariam para o final, deixando a expectativa, mas eu a trouxe logo no início, para que a gente pudesse desdobrar e falar sobre ela um pouco. E os Espíritos respondem a Kardec, num momento, numa resposta muito longa, mas que nesse trecho que eu separei, eles dizem ali: o mais rico é o que tem menos necessidades. Quantas vezes nós, que buscamos muitas vezes sustento, conforto, buscamos um meio melhor para nós, buscamos angariar de alguma forma meios materiais que venham nos sustentar, nos dar uma melhor condição, quantos que não podem dizer que não tem mais paz, que não tem mais tranquilidade? Porque muitos associam a felicidade a isso e entregam a sua vida apenas a essas conquistas. Mas nós ainda não conseguimos entender o que é a felicidade. E a todo momento nós estamos associando felicidade a coisas, a situações, determinando que se conseguirmos isso ou aquilo, seremos felizes. Se conseguirmos nos relacionar com alguém, conquistar certa pessoa, seremos felizes. Se conseguirmos ter saúde, porque muitas às vezes não a têm, quanto eu seria feliz se eu pudesse ter saúde. Quantos seriam felizes se pudessem ter paz? Quantos seriam felizes se pudessem ter uma família, uma condição melhor a oferecer aos filhos? E assim a gente vai colocando essas situações na vida. Mas o que será que é a felicidade? Será que há alguma relação com esse sentido, com esse tema? Na questão 922 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Faz sentido, não faz? Ele começa dando essa afirmativa, que a felicidade terrestre ela é relativa à posição de cada um. Porque para uns talvez isso o torna feliz, para outro ele não tem aquilo, ele não se sente feliz. Então faz muito sentido. E Kardec continua então após a afirmativa: o que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, uma medida comum de felicidade para todos os homens?
Vejam bem. Será que é algo comum a todos nós que estamos aqui, aqueles que nos assistem, a humanidade inteira, que nos torna felizes, que nos deixa felizes? Vejam a resposta curta, direta e profunda que os Espíritos Superiores nos deixam nessa questão 922 do Livro dos Espíritos. Para a vida material, é a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. A fórmula da felicidade. Para a vida material, a posse do necessário. Porque quantas vezes nós saímos feito loucos nesse mundo. E o mundo já nos exige tanto. E nós passamos a exigir tanto também para nós. E começamos apenas a correr. E vivemos numa vida onde o tempo para nós é curto, não existe. Nós transformamos às vezes um dia de 24 horas em muito mais horas, porque a gente se vira. Antigamente, alguns anos atrás, geralmente era apenas o marido, o pai de família que trabalhava. A esposa ficava em casa, dando atenção para os filhos. Não existia tanta hora extra como tem hoje. Não existiam tantas necessidades que a gente vai colocando. E as pessoas viviam com simplicidade e viviam numa família grande, muitas vezes até com dificuldade em certos pontos, mas eram unidos, eram felizes, não havia tantos problemas, tantas situações que hoje nós temos. Cada vez mais nós vamos exigindo conforto maior para nós, cursos de aprendizado para não ficarmos fora do mercado, que é natural, temos que buscar, para não ficarmos deslocados no mercado de trabalho. Hoje a mulher toda, ela trabalha, ela tem sua independência, ela ajuda no lar, ela conquistou esse momento e consegue muitas vezes até ajudar mais do que o próprio marido no lar. Há muitas corajosas que sustentam a família, mesmo sem muitas vezes o companheiro, o pai, sustentam filhos e mantêm a família. Para os filhos também já começa muitas vezes a ser incutido essa situação da competitividade desde cedo. E assim começo nessa educação para a busca de cada vez mais. E os Espíritos nos dizem que para a vida material, para a pessoa ser feliz em relação à vida material, basta ter o necessário para viver. Para a vida moral, e aí que entra a questão do espírito imortal, a consciência tranquila. Quão poucos de nós a têm que consegue ter. Porque nós viemos galgando essa existência, sem falar as outras anteriores, onde muitas vezes já viemos colhendo situações nessa existência devido às anteriores. Mas, se olhar apenas no aspecto dessa existência, quão poucos de nós têm a consciência tranquila? Porque a gente vem galgando, a gente vem caminhando ao longo do tempo, cometendo erros. Hoje, talvez, com o estudo da doutrina espírita, tendo acesso a esse conhecimento, esse estudo tão maravilhoso, que nos abre um campo diferente de visão, de entendimento sobre a vida, sobre o sentido da vida, nós conseguimos, então, realmente começar a corrigir e evitar erros que nos causarão uma consciência pesada, uma cobrança, uma culpa lá adiante. Mas ainda trazemos na bagagem aquelas situações que precisam ser corrigidas, vividas, trabalhadas dentro de nós, tirando muitas vezes uma consciência tranquila. Mas que através do tempo, do esforço, nós vamos conquistando ela, se assim o quisermos e nos esforçarmos. E por terceiro, para a vida moral, para a felicidade nesse sentido, a fé no futuro. Vejam bem, fé no futuro. Porque não basta a gente querer viver bem nessa existência, querer fazer o melhor, se ela terminasse no túmulo. Não haveria sentido para a vida. Então, o que nos dá a felicidade plena é saber que a vida continua, que aquilo que nós fizemos hoje nos servirá lá adiante para a nossa felicidade ou infelicidade. Voltando então à questão sobre a riqueza também, Kardec pergunta na questão 925 aos Espíritos, por que Deus favorece então com os dons da fortuna a certos homens que não parecem tê-los merecido? Porque a gente vê pessoas que muitas vezes elas galgaram, elas conquistaram durante a existência fortunas imensas, mas vivem alimentando seu orgulho e aquilo as deixa totalmente
indiferentes à situação de tantos outros que sofrem, que passam dificuldades. Por quê? Deus muitas vezes ajuda ou favorece, nesse sentido, Kardec pergunta, a alguns e outros não. E os Espíritos dizem, é um favor aos olhos dos que apenas veem o presente. Mas sabei bem que a riqueza é quase sempre uma prova mais perigosa do que a miséria. Quantos caem e falham, perdem a sua existência, porque se deixam se envolver pela riqueza, por tudo isso, e não conseguem superar esta prova, que conforme os Espíritos dizem, muito mais difícil do que a miséria. E acabam caindo nesse sentido. Claro que a gente sabe que quantos que conseguem fazer dela um uso para o bem da humanidade, investindo e ajudando famílias imensas, dando trabalho, dando emprego, ajudando em pesquisas, ajudando no desenvolvimento da humanidade. Mas muitos guardam de uma forma egoísta tudo isso. E seguindo então, por que tantas pessoas se consideram infelizes? Mesmo aquelas, conforme essa pesquisa até mesmo fala também, que conseguem alcançar esse patamar alto de riqueza e não são felizes. Muitas usam a forma de auxílio de medicamentos, de terapias, de tratamentos para conseguir conter a sua angústia da alma, as suas ansiedades, a sua falta de tranquilidade, para controlar o seu estresse. Porque mesmo tendo aquilo que todos nós imaginamos, e muitas vezes vamos lá apostar numa mega sena acumulada porque a gente acha que todos os nossos problemas serão solucionados se a gente ganhar uma fortuna imensa. E muitos provam, tendo, que não são felizes. Por que tantas pessoas ainda se consideram infelizes então? Quais são os motivos de infelicidade na Terra? E nesse aspecto, o Livro dos Espíritos, na 4ª parte, ali, nos dá uma informação plena sobre isso. Na 4ª parte, ela trata das esperanças e consolações. E Kardec reuniu ali as perguntas e respostas profundas nesse sentido, nos ajudando. Principalmente no capítulo 1, que fala sobre as penas e gozos terrenos. E aí, utilizando uma matéria publicada há um tempo atrás no jornal Seara Espírita, do Luiz Roberto Scholl, onde ele trouxe todo um estudo sobre as questões do Livro dos Espíritos, que vão da questão 920 a 957, tratando sobre esse tema, quais as causas da infelicidade na Terra, porque nós tantas vezes nos consideramos ainda infelizes nesse sentido. E na questão 920 a 922, nós vamos ver ali que Kardec, através das perguntas e os espíritos das respostas, ele introduz o tema, informando que o indivíduo é o causador primário de sua própria infelicidade. Esteja a causa nas existências anteriores ou na atual, sempre ela está no descumprimento das leis divinas. A medida comum da felicidade para todos os seres, a posse do necessário para a vida material, necessidades então básicas atendidas, como segurança, saúde, habitação, educação, alimentação, como a gente falou antes. Isso torna a pessoa, nesse sentido, mais feliz, se todos tivéssemos essa igualdade. E no segundo momento, a consciência tranquila, a fé no futuro para a vida moral. Conquistas mais facilmente entendidas e obtidas com o estudo e a prática do Espiritismo. E aí, nessas 3 questões, Kardec trata sobre esse tema. E os Espíritos respondem de uma forma precisa e clara para nós, que esta é a fórmula da felicidade. Na sequência, então, agora nas questões 923 a 929, Kardec ali estuda as principais causas da infelicidade. Primeiro, as imperfeições morais e o materialismo. Porque se todos nós hoje vivemos nesse mundo tão conturbado, é porque a gente traz, ainda impressa no nosso ser, a ser trabalhada, porque estamos aqui para trabalhar, principalmente as questões das imperfeições morais. Porque se todos nós trabalhássemos essas questões, educássemos os nossos sentimentos em relação a nós
em relação ao próximo, em relação às reações da vida, as revoltas, aquilo que carregamos ainda em nós, muita coisa estaria solucionada. Se não houvesse apenas o materialismo também. Trata também do preconceito nessas questões, 923 a 929. Trata da ambição, dos caprichos, do nosso orgulho, que muitos ainda carregamos, da inveja que ainda sentimos, do ciúme, da falta de resignação. Resignação, ter coragem de enfrentar aquele momento, de aceitar aquela situação sem revolta, da insatisfação desmedida, principalmente a questão do egoísmo, da insuficiência do necessário à vida material e falta de saúde ao corpo. Esses são os sofrimentos necessários como provas ou expiação ao espírito. Insatisfação profissional. Isso é bem interessante, porque hoje, antigamente, se me comparar com hoje, era muito diferente. Se a pessoa tinha o dom, ela gostava de ser construtor, pedreiro, ela investia nessa área. Se ela gostava de ser mecânica, ela fazia, ela trabalhava. Gostava de lidar lá na roça, no interior, na colônia, na terra, cuidar da plantação, ela investia, ela trabalhava, ela cuidava, trabalhava com amor. Hoje, muitos de nós estamos trocando, esquecendo isso. E muitos viemos, muitas vezes, com aptidões, com certas tendências para uma profissão ou outra que nos fará feliz, porque gostamos daquilo. Mas nós queremos aquilo que nos dá mais rentabilidade, mais rentável. Então nós deixamos, abafamos, matamos aquilo que estava dentro de nós. E nós queremos fazer um curso, queremos muitas vezes induzir o nosso filho a fazer um curso que vá dar uma melhor colocação, uma melhor renda para ele na vida. Muitas vezes nós não temos profissionais felizes trabalhando. E aí nós vemos tantos profissionais incapazes porque não trabalham felizes. Né? Hoje há tantos, por exemplo, professores em potencial por aí, trabalhando como vendedores, como balconistas, trabalhando em departamentos, em repartições públicas, em tantos outros locais, infelizes. Seriam professores felizes em sala de aula. Mas, muitas vezes, a necessidade, a falta, principalmente, de um reconhecimento, de um salário justo, acabam tendo que deixar aquilo que eles trazem consigo, aquela facilidade, porque não daria o sustento para a sua vida. E a necessidade os leva para buscar outros caminhos que consigam uma renda melhor. E assim é em muitas profissões. E isso nós precisamos pensar e rever. A sociedade precisa pensar isso, investir nesse sentido. Na questão 930, 932, Kardec ali trata, nas questões que falam sobre a infelicidade causada por atitudes equivocadas, impedindo a conquista da paz de consciência, quando o indivíduo não se permite levar pelo sentimento de solidariedade e caridade em relação ao próximo, e pelo predomínio do mal por causa da omissão dos bons. E é bem interessante essa parte, porque muitas vezes nós achamos que se nós não fizermos o mal, ficarmos quietos no nosso canto, simplesmente não participarmos, estamos fazendo o bem. E não é assim. Toda vez que uma pessoa boa se omite e deixa que o mal toma conta, ela está também sendo responsável. E é tão bem tratado também essa questão pelos espíritos superiores, principalmente com a relação ao próximo. Com essa relação de convivência entre todos nós. Já na questões, adiante, a questão 933, vem tratando ali sobre o resumo das causas morais da infelicidade humana. Vícios morais, a tortura da alma, opção pela infelicidade. Muitos optam pelas suas atitudes, diz ali. Com suas paixões, o homem cria para si mesmo verdadeiros suplícios voluntários, e a terra se torna para ele um verdadeiro inferno. Quantos de nós que por egoísmo, por opção, pelo livre-arbítrio, tomamos decisões na existência que nos tornam infelizes lá para frente.
Quantos pais de família que abandonam sua família, deixando para trás filhos, queridos, amados, que precisavam daquele pai, daquela mãe, mas muitas vezes pelo abandono acabam tomando rumo, né? E os pais depois notam isso e não conseguem mais ajudar. E aí se culpam. E a culpa, quando não é trabalhada, ela vira remorso. E remorso nós carregamos até além da vida física. Todo sentimento nós carregamos conosco, toda emoção. E muitas vezes, mesmo desencarnando, tudo aquilo que nós vivemos, que nós praticamos nessa existência, vai repercutir lá adiante, nos fazer sofrer ou nos fazer felizes. Então a gente também precisa pensar sobre isso. Na questão 934, 936, fala ali sobre o afastamento físico e temporário dos entes queridos pela morte. Ainda é um dos motivos da infelicidade, porque o mundo em que nós vivemos ainda é uma grande escola. E nesse sentido ainda há essa lição da separação momentânea. E nós ainda precisamos aprender muito, mesmo talvez pelo sofrimento, com essa lição. Então diz ali que o afastamento físico, temporário dos entes queridos pela morte ainda é um dos motivos da infelicidade. De tristeza sim, mas jamais de desespero, pois este é causado pela falta de fé no futuro e de convicção na vida após a morte. E é justamente nesse sentido que a doutrina espírita tem um aspecto tão consolador, porque ela nos mostra que nós somos espíritos imortais, que estamos aqui por um tempo, estamos aqui numa escola, passando um estágio de aprendizado. Alguns passam logo, terminam suas matérias, suas lições, se separam, mas lá adiante nós vamos nos reencontrar, porque a vida continua. Na questão 937 a 938, diz ali que muitos sofrem com as decepções, ingratidões e afeições destruídas, causadas por terceiros. Sempre que acontece, são testes de resignação e paciência para o exercício da caridade e do perdão, e especialmente perseverança na prática do bem. E isso para nós também é uma lição. Quem já não passou por um momento de decepções, ingratidões na existência? São lições para nós. Seguindo então, na questão 939 a 940, vem tratando ali sobre as questões das uniões, dos casamentos infelizes. Na Terra, a maioria dos casamentos, a maioria ainda são expiatórios, provacionais ou ocorrem por motivos fortuitos e levianos, motivados pela aparência, status, ascensão econômica ou social, ou seja, entusiasmo material. Voltando de novo àquela questão. Quando não estão envolvidas as afeições da alma e somente as do corpo, se torna mais difícil, mas não impossível encontrar a felicidade nas uniões conjugais. Para superar a infelicidade é necessário o sentimento de abnegação e altruísmo, procurando transformar uma união antipática em amor terno e duradouro. Quantas relações, diz Kardec, também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que se dão justamente por interesse. Aonde o coração, a afeição, não há nada a ver com aquela relação. As pessoas casam com outro porque era uma pessoa muito bem vista, invejada, disputada. Então torna-se aquela disputa pela pessoa e uma vence. Casam-se. Mas não havia aquela relação de afinidade. Não havia amor. Muitos vão pelo interesse, pelo status. Muito poucos pelo coração. E imagine uma relação onde o casal se ama, muitas vezes já é difícil. Imagine uma relação onde não há amor, não há afeto, não há carinho. Então também é tratada essa questão. Na 941 a 42, fala ali sobre o medo da morte, que também é uma causa de infelicidade. Causado por desconhecimento da vida futura, fé cega, crença na destinação eterna e imutável do espírito e apego às coisas materiais. O antídoto, então, para isso? Construção da fé raciocinada, da esperança e prática da caridade. Colocar-se acima das necessidades artificiais causadas pelas paixões humanas descontroladas. E finalizando, então, da questão 943 até a 957,
Kardec ali trata sobre o sentimento de desgosto pela vida, sem motivos que o justifiquem, e as causas mais comuns: ociosidade, falta de fé, saciedade, fastio, aborrecimentos. E nessa questão, justamente, muitos, que muitas vezes se consideram, e que podem ser considerados por muitos de nós, pessoas ricas, porque para o mundo são assim considerados por terem tudo, e muitas vezes têm um sentimento de desgosto pela vida. Muitos de nós que poderíamos estar associados, porque temos, muitas vezes, a posse do necessário, mas carregamos em nós uma falta de fé. Muitas vezes a ociosidade. Não há um motivo para essa existência para nós. A pessoa não conseguiu encontrar um sentido para a vida ainda. Não encontrou as respostas ainda que busca. E traz então, em alguma forma, desgosto pela vida. E aí, nessa parte, Kardec faz um estudo aprofundado dos motivos dos desgostos dos seres humanos, analisando pelo menos 9 causas que podem induzir o indivíduo ao suicídio e à falsa ilusão de escapar do sofrimento, fugindo da vida. Merece um estudo apurado e cuidadoso porque serve como um excelente preventivo a este ato extremo. Encerra com as possíveis consequências do suicídio sobre o espírito, que é uma forma de regresso ao plano espiritual de muita dor e muito sofrimento para aquele que assim o faz. E então, nós vamos entender que a doutrina espírita tem como único e exclusivo objetivo a melhora moral da humanidade. Um estudo atento do Livro dos Espíritos facilita alcançá-lo. Analisando os motivos da infelicidade do homem na Terra, em algum momento da nossa experiência diária, identificaremos aquilo que ainda nos infelicita e nos causa desgosto. Abstraindo então das lições dos sábios da espiritualidade, a receita prática para encontrarmos a felicidade possível a cada um. E encerrando assim esse texto tão interessante que foi publicado pelo Luiz Roberto Scholl, que traz esse conhecimento, esse estudo sobre a questão da felicidade. Muitos, com certeza de nós, ainda não entendemos, não conseguimos entender o que é a felicidade. E buscamos em meios perecíveis a felicidade. E assim jamais vamos encontrar. Por isso o incentivo tão profundo, tão buscado, tão salientado tantas vezes aqui na Casa Espírita, para buscarmos o estudo dessa doutrina tão maravilhosa. Que através do estudo do Espiritismo nós vamos encontrar as respostas da vida. Vamos encontrar o motivo por que estamos aqui. Por que tantas diferenças no mundo? Por que o sofrimento? Por que da dor? De onde viemos? Para onde vamos? Quais atitudes tomar frente à vida? O que a vida quer dizer para nós quando estamos colhendo situações difíceis? E assim nós vamos começar a compreender o porquê estamos aqui. E passaremos então a encontrar qual o sentido da vida. E aí nos tornaremos pessoas ricas, espíritos ricos de conhecimento, ricos em paz, com a consciência tranquila, buscando assim nos tornar pessoas melhores. Eu agradeço muito a atenção de todos e que possamos ficar em paz. Então, nesse momento, vamos pensar em Jesus.